Então, como eu disse na aula passada, na aula de hoje a gente vai começar a parte de dinâmica. E o objetivo da aula de hoje é falar da definição de momento. O objetivo da aula de hoje é falar da definição de momento e da relação do momento com a força, que é a versão da segunda lei de Newton na relatividade restrita. Então, a ideia é ver como que a gente precisa alterar a noção de momento para que ainda a gente tenha uma relação dessa grandeza com a força, tá? Então, não é uma coisa que a gente consegue derivar, né? A segunda lei, assim como a segunda lei de Newton, não é uma coisa que a gente consegue derivar a partir de outras coisas mais fundamentais, é simplesmente uma lei que vem da observação. E aqui não é exatamente uma coisa que vem da observação, porque agora a gente já tem a segunda lei de Newton que a gente conhece, e a gente sabe o que a gente quer com essa modificação, então a gente pode meio que não derivar, mas heuristicamente justificar a modificação que a gente vai fazer, mas obviamente o que mostra que está certo é a consistência com os dados experimentais, que hoje em dia tem de sobra por causa dos aceleradores de partículas, então essas coisas são muito bem testadas, tá? Então o objetivo de hoje é falar de momento e força. Ok, então o que a gente quer, o que a gente tem quando a gente fala da definição de momento? O que é importante quando a gente fala da definição de momento? Então, o momento ele é uma quantidade que tem importância dupla na mecânica newtoniana. Então, primeiro papel do momento é justamente aparecer na segunda lei de Newton. Deixa eu enunciar isso aqui. Então, por que a definição de momento é importante? Então, primeiro é a relação da segunda lei de Newton, né? Então, a gente tem a segunda lei de Newton, que pode ser escrita em termos do momento, F igual a dp dt. Então, o momento ajuda a gente a encontrar a força. E a segunda coisa que é igualmente importante é que a gente tem a lei de conservação, que segue da primeira, né? Mas que é uma coisa que a gente usa com muita frequência. Por exemplo, quando a gente resolve aqueles problemas de colisão e coisas do tipo, que a gente... Se as forças externas são zero, o momento se conserva. Então, tem muitos problemas em mecânica que a gente resolve só usando essa coisa de conservação do momento. Ou então, combinando a lei de conservação do momento com a lei de conservação da energia. Então, o momento tem essas duas utilidades e o que a gente quer é modificar o momento, a definição do momento, a relação de P com a velocidade, para que continuem valendo essas duas coisas, tá? Então, a gente quer uma quantidade que seja útil, que continua sendo útil exatamente para os mesmos propósitos. E aí, o objetivo da aula de hoje é entender qual tem que ser a nova
fórmula para o P. Tá? P não é mais igual a M vezes V. Tá clara a ideia até aqui? Ok. Então, a fórmula que a gente usa lá na mecânica newtoniana é essa aqui, P igual a mv, tudo funciona bem. Mas como a gente vai ver daqui a pouco, a lei de conservação do momento, se a gente usar essa fórmula, né, a gente vai ver um exemplo para mostrar que isso de fato não acontece. Se eu usar essa fórmula, o momento não se conserva mais em todos os referenciais inerciais aplicando a transformação de Lorentz para velocidade. Então, eu sei que se eu trocar de um referencial para o outro, eu vou ter que usar essa transformação de Lorentz para velocidade. E aí, fazendo isso, se eu calculo mv de um lado, né, em um referencial e mv do outro referencial, se eu tiver conservação em um lado, não necessariamente eu tenho do outro. Então, se eu usar essa definição de momento, ela é uma grandeza que não é útil para o que a gente quer. Então, a gente vai precisar trocar e é isso que a gente quer entender. Então, se a gente usar essa expressão, a conservação do momento não é invariante pelas transformações de Lorentz. E o que a gente quer fazer é usar um daqueles experimentos imaginários, uma situação simples, para motivar a troca que a gente precisa fazer nessa fórmula aqui. Em última instância, o que justifica essa troca é a consistência dessa nova fórmula com os dados experimentais, o que hoje em dia já está bem estabelecido, tá? Não é uma derivação, mas é uma maneira heurística da gente entender qual que tem que ser a nova fórmula para o P. Tá? Então, o objetivo da aula de hoje é, primeiro, como que a gente tem que mudar a expressão para o momento P, para que a conservação do momento passe a ser um invariante pelas transformações de Lorentz. Ok? Ok, então, a gente tem algumas premissas para isso. A primeira delas é que, se eu aplicar transformações de Lorentz, eu quero que o P continue sendo uma quantidade conservada se as forças externas são zero, tá? Porque eu quero que o momento continue tendo essas características que ele tem na mecânica newtoniana. Então, eu quero que continue valendo tudo que a gente sabe para o momento, eu só vou modificar a expressão que eu uso para, a partir da velocidade, calcular quem é o P. E aí, o que a gente vai usar é o seguinte. Aqui deixa eu colocar um vetor. Por enquanto, a gente vai pensar na coisa matemática, tá? Então, eu tenho, vamos voltar aqui na expressão anterior, uma relação de proporcionalidade. Então, P é proporcional à velocidade, a constante de proporcionalidade é o que a gente chama de massa. Agora, esquece o significado físico desse M aqui, por enquanto, tá? Depois a gente volta nisso. Aí, a gente vai simplesmente pensar nesse M como uma constante, e aí a gente vai usar um velho truque da matemática, que é o seguinte. Se a primeira relação, que é a coisa mais simples, que é uma relação de linearidade entre essas grandezas, não funciona, eu vou usar uma técnica que em muitas ocasiões é útil, que a gente chama de variação de parâmetros. Então, eu tinha uma equação, uma relação anteriormente, que era uma relação de proporcionalidade com aquela constante, e aí eu vou pegar essa constante e falar que ela não é constante mais. Então, agora, essa coisa aqui não vai ser mais uma constante, vai ser uma função do módulo da velocidade, tá? Então, agora, eu quero... O que a gente vai fazer? Então, a gente vai pensar através
de uma situação simples, né, de um exemplo simples. Justificar qual tem que ser o formato de M de V. Então, a gente vai pensar por enquanto nessa coisa aqui simplesmente como uma função matemática, tá? E aí depois eu vou discutir um pouquinho sobre como que a gente interpreta isso fisicamente. Então, uma função matemática, depois a gente fala da física por trás disso. Tá clara a ideia? Beleza. Então, agora vamos para a nossa situação simplesinha aqui, tá? E agora a gente vai fazer umas continhas que são um pouquinho chatas e bem sutis, que envolvem essas transformações de velocidade, mas vamos fazer devagar. E tem um pedaço da conta que é simplesmente muito trabalho braçal que eu não vou fazer, tá? Mas não é a parte mais física do problema não, tá? Mas na hora que chegar lá, eu explico para vocês o que é. Bom, então vamos primeiro entender qual que é o experimento imaginado que eu tenho aqui. Então, nada mais é do que uma coisa que a gente usa muito quando a gente fala de colisão. Aqui não tem nada relativístico, tá? É uma simulaçãozinha bem simples, só para a gente entender mais ou menos a ideia. Então, o que a gente vai tentar estudar é um exemplo de uma colisão desse tipo aqui, uma colisão elástica. Então, eu estou supondo que vale a conservação do momento, mas eu vou considerar uma situação super específica para simplificar o máximo possível a matemática do problema e a gente ficar só com análise física e menos conta. Mesmo assim, ainda vai dar um pouquinho de conta, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ele é baseado no que está no livro do Moisés, mas é um pouquinho diferente porque eu simplifiquei um pouco a situação que ele usa lá para dar menos conta. Assim, na verdade é a mesma conta, mas ela fica um pouco mais simplificada por causa das escolhas de referencial que eu vou fazer aqui. Tá bom. Então, a escolha aqui é um pouquinho diferente das que a gente tinha usado anteriormente, mas vocês vão ver que a ideia é muito parecida, tá? Então, eu vou começar em um referencial S. E nesse referencial S, eu tenho as duas partículas antes da colisão. Então, aqui eu tenho a partícula 1, a partícula 2. Elas são idênticas de massa m. E essa partícula tem velocidade v e velocidade menos... E a partícula 2 tem velocidade menos v na direção x. Tá? Tá clara a ideia? Então, antes... Tá, então, primeiro, no referencial S... eu tenho, antes da colisão, V1x igual a V, V1y igual a 0, V2x igual a menos V, V2y igual a 0. Cuidado com esse 2 aqui, que ele não é quadrado, tá? Ele deixa eu colocar ele embaixo também, porque depois vão aparecer uns V's ao quadrado. E aí pode ser que confunda, tá? Então, V2x, V2y. Deixa eu escrever aqui.
A gente vai fazer tipo uma tabelinha para ficar mais fácil de ver as coisas depois. Então, antes da colisão, V1x igual a 0, V1y igual a 0, V2x igual a, aqui é V, menos V, e aqui é 0. Aqui é antes. Aqui depois, aqui no referencial S, daqui a pouco vai ter um referencial S' para a gente comparar, tá? E depois eu vou imaginar a situação, né, o exemplo. Então, passa o tempo, essas coisas vão colidir, vai ser uma colisão elástica e essas partículas vão sair com velocidade totalmente na direção Y. Então, aqui está a partícula 1, aqui a partícula 2. A partícula 1 tem velocidade V e a partícula 2 menos V. Então, eu estou analisando não uma colisão geral, né? Um caso bem particular. Depois da colisão, eu vou ter V1x, eu vou colocar aqui inicial. Nossa, só estou complicando os índices, né? Mas acho que vai ficar claro. V1 final, V1y final, 0V, V2x final, igual a 0, V2y final, igual a menos V. Então, aqui vai ser igual a 0, as componentes x e as componentes y, V e menos V. Bom, então nesse referencial, se a gente usar P igual a mV, vemos que P se conserva, né? Porque o momento inicial é mV mais menos mV, né? Que é o momento das duas partículas na direção x. E o momento final é mV menos mV, que também é 0. Então, aqui nesse referencial S, se a gente usar essa fórmula, o momento se conserva aqui, ok? Perguntas até aqui? Bem simplesinha a situação, né? Agora, a gente vai complicar a vida um pouquinho, adicionando um outro referencial S', e a gente vai analisar toda essa coisa no referencial S'. Então, agora temos o referencial esse que está aqui, que é esse que a gente usou anteriormente. Agora eu tenho um referencial S', que está com uma velocidade U em relação ao S,
Mas agora eu vou supor, diferentemente de todos os exemplos que a gente tinha feito aqui, então atenção, porque agora tem essa diferença, porque isso vai simplificar a conta, e eu só quero mostrar para vocês, né, uma justificativa. Esse U vai ser nessa direção aqui, e esse referencial eu escolhi de maneira que o U fosse igual exatamente ao menos V, que é a velocidade das partículas. Então, é como se eu tivesse colocado o referencial exatamente em cima da partícula 2 aqui. Tá? Antes da colisão, né? Depois da colisão, a partícula 2 vai para a direção X, mas o referencial S' continua, não vai mudar, tá? Tá clara a ideia aqui? Então, agora, o que eu quero fazer é calcular todas essas velocidades que estão aqui, nessa tabelinha, no referencial S'. E aí, a gente precisa usar aquelas transformações lá, tá? E outra coisa, aqui tem que tomar cuidado para não rolar uma confusão, porque eu escolhi o U para ter o mesmo módulo da velocidade. Então, vai aparecer um tanto de V aqui, uns que vêm daqui e outro que vem do fato do U ser igual ao V, tá? Então, agora, vamos com bastante calma calcular todas aquelas velocidades, mas agora no referencial S', tá? Por sorte, tem muito zero, então isso ajuda. Então, agora, vamos calcular todas essas velocidades no referencial S'. Lembrando, aqui muito importante, que o U que vai aparecer nas fórmulas para velocidade é igual a menos V. Tá? Oi. O no Vx' é mais, embaixo é 1 mais Vxu ou é menos? Peraí. Não lembro. Eu também não. Eu tenho que conferir aqui. É menos. Tá errado. Deixa eu só conferir a outra também, que se tiver errado a gente vai fazer um tanto de contator. É isso. O que aparece ali no parênteses tem que ser igual ao que aparece em cima. Né? Não, o X não tem o gama. O X é diferentão porque ele tá paralelo à direção de movimento de um referencial em relação ao outro. Tá? Então, o gama acaba cancelando na velocidade X. Só para você entender assim, de onde que vem. Quando a gente faz essa conta para transformação de Lorentz para velocidade, a gente tem duas derivadas. Uma que é da distância percorrida, uma do tempo, né? Duas quantidades. Na direção X, tem uma alteração tanto na distância percorrida quanto no tempo. E aí, os gamas acabam se cancelando de alguma forma. E no outro é só o tempo. No outro é só no tempo, e aí por isso o gama aparece ali. Tá? É mais ou menos daí que vem. Obrigado. Por isso que é diferente. Quando está paralelo ou quando está perpendicular à direção de movimento. Ok, então a gente vai começar com o V1xi, que agora ainda vai ganhar um linha, para dizer que é no referencial S', tá? Que é igual a Vx, V1x i menos U sobre 1 menos V1xi vezes U sobre C ao quadrado. E agora a gente usa o fato que o U é igual a menos V e o V1x é igual a V. Então a gente
substitui ali, tomando cuidado para não esquecer os sinais para trás, né? Então, vai ficar V, eu vou fazer bem devagar, porque senão eu vou me confundir, tá? Menos V, 1 menos V vezes menos V, sobre C ao quadrado, que vai dar 2V sobre 1 mais V ao quadrado sobre C ao quadrado. Deixa eu pegar minha cola, porque se eu errar alguma coisa, não que minha cola está sendo muito útil, porque vocês podem ver que está assim, super hiper organizado, só que não. Mas está certo. Tá claro? Então, agora é só substituir aí um por um, tá? Então, o V, linha 1y, é igual a VY, que é 0, que aparece embaixo não importa, porque já deu 0 em cima. Então, já deixa eu escrever aqui na nossa tabelinha. V1x' I é 2V sobre 1 mais V ao quadrado sobre C ao quadrado. Isso. E o V1y I linha é igual a 0. E agora a partícula 2, né? V2x' I é V2x I menos U sobre 1 menos V2x I U sobre C ao quadrado, que vai dar, o V2 é menos V sobre whatever que tiver aqui embaixo, porque em cima vai dar 0. E pelo mesmo motivo, né, da partícula 1, V2y é igual a 0. Então, aqui é 0, 0, obviamente, porque lembram que eu coloquei o sistema S' justamente em cima da partícula 1 enquanto ela se movia, né? Então, é óbvio que tinha que dar 0 mesmo. Tá claro até aqui? Então, isso aqui é antes da colisão. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do lado de lá. Depois da colisão. Depois da colisão, primeira partícula 1, V1xF' é igual a V1xF menos U sobre 1 menos V1xF U sobre C ao quadrado, que é 0 menos V sobre 1 menos V. Não, que é 0, né? Então, vai dar V.
E o V, um Y, F', é V1Y, F sobre gama. E essa coisa aqui vai dar zero de novo, né? Porque o Vx é zero. Deixa eu escrever direito, senão eu confundo. Eu vou deixar o gama escrito gama para não ter que abrir mais coisa. Né? Mas, só para lembrar, o gama é 1 sobre 1, raiz de 1, mais v ao quadrado sobre c ao quadrado. Né? Porque o u é igual a v. O gama 1 menos v1xf u sobre c ao quadrado. Só que o v1xf é zero, então vai dar v1f, v1yf sobre gama, que é v sobre gama. Então, vamos começar a preencher o nosso último pedacinho da tabela. V1 x é igual a V, e o V com Y F' é igual a V sobre gama. O gama é raiz de 1 menos V quadrado C quadrado. O gama é isso aqui, 1 sobre a raiz. Mais é menos. É menos. Menos, obrigada. E agora para a partícula 2. V2xf é igual a V2x f menos u sobre 1 menos V2x f u sobre c ao quadrado, que vai dar 0 menos v, peraí, isso, sobre 1 menos 0 vezes u sobre c ao quadrado, também vai dar v, e o V2yf' é V2f y sobre gama, aqui também pelo mesmo motivo, né? É a mesma coisa que aparece no y, essa parte aqui, que vai dar 1, então vai ficar só o gama ali, e V2yf é menos v, então aqui vai dar menos v sobre gama. Então aqui vai ficar v 2x' f igual a v, v2y f é igual a menos v sobre gama. Então pronto, a gente já calculou as velocidades iniciais e finais. Que era o que eu queria fazer. Então a primeira coisa, a gente já viu que se eu usar aquela expressão por momento, o momento se conserva quando eu vejo essa colisão do ponto de vista do referencial S. Vamos ver agora o que acontece do ponto de vista do referencial S'. Vamos ver a conservação de um momento, a conservação dessa quantidade mv, não vou nem chamar de momento mais, porque a gente vai trocar no referencial S'. Então, no referencial S', usando P igual a mv, eu tenho, antes da colisão, Px igual a 2mv
sobre 1 mais v ao quadrado sobre c ao quadrado, que é a massa vezes a velocidade dessa partícula aqui. Essa aqui tem mv igual a zero. Tá? Então, a contribuição vem só dessa partícula aqui. E o py é igual a zero. Então, vou chamar isso aqui de inicial. Agora, depois da colisão, o pxf é igual a 2mv e o py vai ser zero também. A componente y se conserva, mas a componente x não. Então, a gente vê pxi é diferente de pxf. E essa quantidade mv não se conserva. Em S'. Então, isso mostra pra gente que essa quantidade mv, ela não é útil para representar nenhuma quantidade física relevante, porque a gente sempre partiu do pressuposto de que qualquer coisa, qualquer lei física tem que ser invariante por mudanças de um referencial inercial para outro. Isso não acontece com essa grandeza aqui. Então, agora a gente precisa ver como modificar essa coisa para que continue valendo a conservação do momento. Tá? Então, vamos agora ver como modificar a fórmula para P, usando exatamente esse mesmo exemplo, tá? Então, lembrando que a nossa ideia inicial era que agora o P de V fosse um mv vezes v, em que essa dependência aqui, né, esse cara que está aqui dentro é só o módulo, tá? E aí agora, o que eu quero fazer é tentar analisar nesse experimento quem tem que ser essa função m de v, que eu preciso colocar aqui na hora de calcular o momento, para que agora o momento inicial e o momento final sejam iguais, tá? Então, vamos tentar justificar esse mv. Não é uma derivação, tá? É só uma maneira da gente justificar qual modificação tem que ser feita. Então, existe uma forma de derivar essa coisa diretamente das equações, das transformações de Lorentz. Que é assim, o que a gente está fazendo é essencialmente isso, mas aplicado para um caso super específico, só para a gente entender a ideia. A gente vai precisar de uma relação entre... Deixa eu ver onde que eu escrevi esse treco. Que eu não vou provar, tá? É uma consequência direta dessas transformações aqui. Então, eu substituindo essas coordenadas aqui e fazendo 1.000.000 de contas, a gente chega nessa igualdade. Então, v ao quadrado sobre c ao quadrado é igual a 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado.
escalar U sobre C ao quadrado. Essa é uma equação que vale de maneira geral para qualquer dois diferenciais inerciais. Não precisa ser só para esse caso específico que a gente está usando o tempo todo, que o movimento é só na direção x, tá? Então, quem são essas coisas que aparecem aqui? Módulo da velocidade calculado do ponto de vista do referencial S'. Módulo da velocidade calculado no referencial S. E U a velocidade relativa entre os dois referenciais. Tá? Isso é consequência direta disso aqui. Depois de muita conta, não vou fazer, tá? Vou usar isso aqui no finalzinho da conta que a gente vai fazer. Ok. Perguntas até aqui? Bom, então aqui, deixa eu voltar aqui nas velocidades, porque aqui pra gente o que importa nesse caso é analisar a componente x do momento, porque a componente y já está se conservando. Se eu mudar a constante, a coisa que aparece multiplicando as velocidades, não vai alterar o que acontece no y. Só que o v que aparece ali dentro da função m não é só a componente x, é o módulo da velocidade. Então eu preciso saber o módulo da velocidade nos dois casos, tá? Então, o módulo da velocidade inicial aqui, cadê? Deixa eu ver onde que eu tô. Aqui é tudo zero, né? O módulo e aqui a componente y é zero, então o módulo da velocidade, que é o que eu chamo de V1x', V1', sem o x, né? Que é o módulo dessa coisa é o próprio Vx, porque só tem o Vx. Ok? Deixa eu escrever isso aqui embaixo. V1' I é igual a 2V sobre 1 mais V ao quadrado sobre C ao quadrado. Esse é o módulo da velocidade. E aqui as duas vão ter o mesmo módulo, né? V1F', que é igual a V2F', módulo dessas duas coisas. Aí tem que usar, né, aquela regra ao quadrado, Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Deixa eu ver onde que tá. É V raiz de 2 mais menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Isso. Porque essa coisa aqui que vai entrar lá no M, tá? Ok. Então agora para que o momento se conserve, eu preciso que M de V1' I vezes V1' I seja igual a 2M de V1' F. Bom, deixa eu escrever mais
devagar. V1, linha F. V1, linha F. Mais M de V2, linha F. V2, linha F. E aqui só apareceu o I, né? Só o 1, porque a velocidade do 2 é 0, então não apareceu ali. Claro. Mas por simetria, né? Que essas duas velocidades aqui são iguais, e essas duas. Aqui é x, né? X. Por simetria, o V, tanto a componente x quanto o módulo são iguais. Então, isso aqui vai ser 2m de V1 linha F, V1 linha XF. Tá claro? Então, M de V1 linha F. Aqui é o X, mas tanto faz, né? V1 linha X e igual a 2M V1 linha F, aqui é I. V1 linha XF. E agora eu vou substituir aqueles trecos ali, tá? Então, vou ficar com M, V1 linha I, V1x linha I, que é aquele 2V sobre 1 mais V ao quadrado sobre C ao quadrado. Igual a 2M de V1 linha F, V1 linha XF, que é V. Tá claro? Respira. Vamos recapitular aqui o que a gente fez, né? Então, essa aqui é a modificação que a gente vai fazer na constante, que era a massa, agora é uma função do módulo da velocidade. Mas eu estou analisando a componente x, então o que está aparecendo aqui é a componente x. O y não precisa se preocupar, porque já era igual de um lado e de outro. Tá claro? Então, agora eu posso cancelar os dois e as velocidades v que aparecem. Eu vou ficar com m de V1 linha I sobre M de V1 linha F igual a 1, não, o contrário, né? F sobre I igual a 1 sobre 1 mais V ao quadrado sobre C ao quadrado. Guarda isso aqui, tá? Então, de onde que veio isso aqui? Modifiquei a fórmula para o momento, substituindo a constante por uma função. E estou forçando que o momento na componente x se conserve. Fazendo essa igualdade, momento inicial e momento final, essas duas funções têm que satisfazer esse treco aqui. Ok? Agora, o que eu vou fazer que é aquela coisa que você basicamente faz porque você já sabe onde você quer chegar. Então, assim, é um truque um pouco sujo, né? Usar essa expressão aqui para reescrever esse troço que é relativamente simples em termos de uma coisa que dependa dessas duas quantidades aqui. Oi. Não é menos no denominador? Ai, talvez. Deixa eu ver onde que eu perdi o menos. Não, é mais, porque é daqui, ó. Que veio. Ah, tá.
E esse mais veio da fórmula que tem o menos, Essa aqui é o menos só que V. o U é menos V. É, não, tranquilo, tá bom. Mas é bom vocês sempre perguntarem, porque a minha capacidade de perder esses sinais é infinita. Ok, então até aqui tudo claro, né? De onde que saímos até onde chegamos. Agora é a parte um pouco obscura da conta, que é justamente usar esse treco aqui para esse caso especial, tá? Então, deixa eu escrever aqui, só para ficar registrado aqui nos slides o que eu estou usando. Então, vamos usar a relação que eu não provei, mas que é uma consequência direta das transformações de Lorentz. É um exercício do Moisés, tá? Mas eu não recomendo, não. V' ao quadrado sobre C ao quadrado igual a 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado, dividido por 1 menos V escalar U sobre C ao quadrado. Isso aqui é uma coisa que vale de maneira geral, o V', módulo da velocidade em S', o V, módulo da velocidade em S, e o U é a velocidade relativa entre S e S'. Na verdade, a velocidade do S' quando vista do S. Deixa eu escrever aqui mais preciso. Velocidade de S' em relação a S. Ok, então agora eu vou aplicar, eu vou calcular essa expressão para V1' I e V1' F, tá? Então a gente vai usar esse caso especial aí desses carinhas para V1' e V2'. Deixa eu já começar aqui embaixo para ter espaço. Então, aplicando para V1' I, a gente vai ficar com a seguinte coisa: 1 menos V1' I ao quadrado sobre C ao quadrado. Vou colocar um parênteses aqui para não confundir ainda mais com um quadrado junto com esse tanto de símbolo aí, tá? Isso aqui é 1 menos V1' sobre C ao quadrado aqui. 1 menos V ao quadrado. Deixar o U aqui por enquanto. Não. Depois eu substituo tudo na próxima rodada. 1 menos V1' escalar U sobre C ao quadrado. O quadrado do V. Ou V1'I. V1' onde? No 1 menos V1'I sobre C ao quadrado, eu acho que é o V1'I ao quadrado.
Isso, aqui, né? Isso, agora tá certo. E agora a gente vai substituir esse treco todo aqui, né? Então, quem que é o V1i? É o módulo da velocidade inicial da partícula 1, que é V. Tá claro? Então, isso aqui é 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. U é igual a menos V. Então, isso aqui também vai dar 1 menos V ao quadrado. Olá! 1 menos V ao quadrado, sobre C ao quadrado. Isso. Dividido, agora essa coisa aí. Vamos lá, com calma. Você está perdendo uma conta, assim, extraordinária. Tá? Sinto lhe informar. Tá, então agora, deixa eu fazer um parênteses aqui do lado, para a gente ver quem que é o vetor V1, né? V1i, vetor, é V0. E o U, vetor, é menos V0, né? Tá claro? É isso? Então, esse produto interno, V1i escalar U, é igual a menos V ao quadrado. Sobre C ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. E aqui tem um quadrado do lado de fora, né? E aqui vai dar 1 mais V ao quadrado sobre C ao quadrado ao quadrado. Um quadrado em cima também. Tem um quadrado em cima também. Então, deixa eu só reescrever aqui embaixo. Guarda isso aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o F, a mesma conta. Então, agora, para V1F'. Já vou mudar de página também. Então, essa coisa vai ficar 1 menos V1'F ao quadrado sobre C ao quadrado é igual a 1 menos V1F ao quadrado sobre C ao quadrado, 1 menos U ao quadrado sobre C ao quadrado, dividido por 1 menos V1F escalar U sobre C ao quadrado,
E agora eu vou substituir de novo essas coisas, né? O V1F é o módulo da velocidade da partícula 1, que é também o V. Então, aqui vai aparecer o V. E agora eu preciso do V1 como vetor, que agora é 0V, né? O U continua sendo o mesmo cara, menos V0. Então, o produto escalar agora aqui eu coloquei vetorial, não é vetorial não, né, gente? Tá errado. Isso. Esse produto escalar agora é 0, porque esses vetores são ortogonais, tá? Então, essa coisa aqui vai ser menos V1' F ao quadrado sobre C ao quadrado é 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Embaixo vai dar 1 porque o produto interno morreu. Essa coisa aqui vai dar 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Ao quadrado. Tá acabando. Tá, falta o último passo, agora é fácil, tá? A gente já fez a conta toda feia. Vamos recapitular o que a gente fez desde o início. Primeiro, para você entender o que eu estou fazendo. E segundo, para todo mundo respirar. O que a gente está fazendo aqui? Voltar lá. Olha só quantas contas divertidas você perdeu. Sexta-feira à tarde. Qual que é meu objetivo aqui? O objetivo agora, dessa parte da aula, é estudar o momento relativístico, porque o momento lá na física 1 é mv, só que agora esse mv não funciona mais. Então eu quero trocar o mv por uma outra fórmula que passe a ser conservado independente do referencial. Então a gente está estudando um problema de colisão, que é o seguinte: as partículas vêm, partículas idênticas, mesma velocidade, colidem e saem na vertical. E depois eu vou analisar essa coisa pelo referencial S por um referencial S' que tem velocidade U igual a menos V, tá? Na segunda partícula, como vista aqui dessa parte inicial. Então, primeiro eu fiz essa tabela aqui com todas as velocidades, componente x e y, antes e depois da colisão, no referencial S e no referencial S'. Para fazer isso aqui, eu usei a transformação de Lorentz para velocidade, calculei todas essas velocidades aqui. E aí, se você fizer P igual a mv, aqui você vê que essa coisa se conserva, mas aqui não. A componente x não se conserva aqui. Então tem que trocar. E aí a solução é uma coisa que talvez você que gosta mais de matemática já tenha escutado, que é o que a gente chama de variação de parâmetros. Essa coisa aqui, que é o que a gente usa sempre como uma constante, eu vou substituir por uma função da velocidade. E aí, depois de fazer todas as contas, usando as transformações de Lorentz para velocidade, eu agora vou substituir a coisa por um momento por uma coisa desse tipo aqui e vou forçar a conservação do momento na componente x, que era o que estava dando problema. Tá? Então, toda aquela conta é para fazer isso. E aí,
o que eu quero, o meu objetivo com essa igualdade é motivar por que a função n tem que ser de uma determinada forma, tá? Então, até aqui, tudo bem motivado fisicamente, tudo claro. E aí, fazendo essas contas, eu cheguei nessa relação aqui, para essa constante calculada na velocidade inicial e é dividido por essa constante, velocidade final dividido por velocidade inicial. Agora vem a parte obscura da conta, né, que era aplicar essa fórmula aqui, que eu não derivei, mas que dá para derivar fazendo muita conta a partir das transformações de Lorentz. E aí o que eu fiz foi simplesmente aplicar essa relação nas duas velocidades que aparecem aqui. Então, eu apliquei aquela expressão para V1' F e para V1' I. E a gente chegou nessas coisas não tão bonitas, tá? Então, agora, vamos colecionar todas essas coisas aqui. Então, eu tenho isso. Tenho isso. Tá, deixa eu largar isso por último. Deixa eu só comparar essas duas aqui, tá? Então, deixa eu reescrever essa aqui. Para a gente comparar as duas. E agora o que eu vou fazer é dividir uma pela outra. Então, agora eu vou dividir 1 menos VI' ao quadrado sobre C ao quadrado por 1 menos V1' F ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, eu estou dividindo esse por esse aqui. E essa coisa que aparece no numerador é exatamente o que aparece aqui. Então, quando eu dividir essas duas coisas, vai sumir e vai ficar só o que está no denominador. Então, isso aqui é 1 sobre 1 mais V ao quadrado sobre C ao quadrado. Guarda isso aqui. Tá claro até aqui? Então, essa última parte aqui é um pouco mais complicada, porque eu não... É aquela coisa, né, que você tira um coelho da cartola e que eu nunca pensaria nisso aqui sozinho, né? Tô copiando do livro. Então, é a coisa que você faz porque você sabe onde você quer chegar, tá? Mas, para que eu tô usando essa coisa aqui? Qual que é o meu objetivo? Aqui em cima, a gente tinha uma expressão dividindo as duas funções m para velocidade inicial, m para velocidade final. Isso dava uma expressão em função de v, mas eu queria escrever essa expressão em função das duas velocidades que eu tinha dentro da função, para eu poder comparar as duas coisas. Esse que é o objetivo. Então, o que eu ganho agora com essa conta toda que eu fiz, é essa coisa aqui, é o que aparece lá na divisão das duas massas que eu já vou buscar. Então, eu consigo relacionar a divisão das duas massas com uma expressão que depende das velocidades e não dessa coisa V, que não era uma coisa totalmente óbvia, tá? Esse é o objetivo. Então, eu vou buscar agora esse treco aqui. E a gente vê que o que aparece aqui, desse lado,
é esse treco aqui, só que a raiz, né? Que ali ele aparece ao quadrado. Então, M de V1' F dividido por M de V1' I é igual a raiz de 1 menos V1' I sobre C, ao quadrado, né? Sobre C, raiz de 1 menos V1' F ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, agora eu vou passar, né, os denominadores para cada lado. Eu vou ficar com M, V1' F, raiz de 1 menos V1' F ao quadrado sobre C ao quadrado igual a M, V1' I, raiz de 1 menos V1' I ao quadrado sobre C ao quadrado. Consequência direta das transformações de Lorentz e da nossa exigência de que o momento tem que se conservar. Tá clara a ideia? Então, onde que entrou as transformações de Lorentz aí? Em dois lugares. Na hora de calcular aquelas velocidades de lá, que é o que entra no cálculo do momento, e na hora de derivar essa expressão aqui que a gente usou para relacionar essas coisas com essas velocidades que aparecem aí. Então, o que a gente vê é que, para o momento se conservar, eu preciso que vale isso aqui para qualquer velocidade inicial, qualquer velocidade final. Porque eu posso brincar agora com esse valor de V aqui para modificar esses trecos. Então, de novo, não é uma derivação até porque isso é mais difícil, né? Mas a gente chega à conclusão de que essa coisa aqui tem que ser uma constante, que eu vou chamar de M0. Então, eu sei que M de V tem que ser M0 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, eu tenho que substituir a expressão para o momento, trocando o que é a massa, que era uma constante, por essa nova coisa aqui. Tá claro? Isso significa que a massa realmente muda com relatividade ou só um pouquinho? Excelente pergunta. Então, a massa, do jeito que a gente conhece, que é pegar o corpo, pôr na balança e ver o que dá na balança, é o M0, que é o que a gente chama de massa de repouso. Tá? E aí, essa pergunta que você fez não tem uma resposta única, porque as pessoas interpretam isso de maneira diferente. A minha maneira de ver essa coisa é que a massa continua sendo a massa, que é a massa de repouso. Pronto. E a expressão para o momento se modifica, porque agora não vai depender só proporcionalmente da velocidade usando a massa. Vai ter esse termo aqui, tá? Lembrando que isso foi um truque matemático que eu usei. Agora, se você interpretar a massa como sendo a resistência
vai a ser acelerada, vamos dizer assim, você aplica uma força. E o quanto de aceleração aquela força vai produzir depende da inércia da partícula. Se você usar a massa como essa medida de inércia, isso aqui é uma boa maneira de fazer essa medição. Então, você pode interpretar isso como a massa da partícula nesse sentido. E aí, o pessoal chama isso aqui de massa relativística, então fica sendo uma alteração na massa, tá? Mas não é um consenso todo mundo usar isso, e no final das contas acaba sendo equivalente. Só tem que tomar cuidado com uma coisa, que, por exemplo, até o livro do Feynman fala e a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte, na relatividade você pode pegar todas as expressões da mecânica newtoniana, aí você troca a massa pela massa relativística, e aí é só fazer isso que saem todas as expressões da relatividade restrita. Não é bem verdade, tá? Na verdade não é nada verdade. Porque, por exemplo, o que seria energia cinética? Que a gente vai falar nas próximas aulas. Meio de mv ao quadrado. Aí se você troca simplesmente a massa pela massa relativística, não é expressão para energia cinética relativística. Então, essa questão de usar a massa relativística não é simplesmente trocar onde tem m por m de v que tudo vai sair igual, tá? Mas, sim, tem esses dois tipos de interpretação. Se eu estiver no foguete e eu medir uma balança, eu vou medir a massa de repouso? A massa de repouso, tá? Porque, se você for pensar, você sempre vai se medir numa balança que está em repouso em relação a você, tá? Né? Então, o que você vai ver na balança é sempre zero. É que eu tô pensando, tipo, o nome da massa é massa relativística, mas toda massa é relativística, então. É complicado, tá? Porque o que é a massa vista a massa de uma partícula vista por um observador que está em movimento em relação àquela partícula? Não é medir uma coisa na balança, mas você pode ter essa interpretação de que a massa, para mim, é a minha medida da inércia da partícula, que vai me dar o quanto de força eu preciso para causar uma determinada aceleração. E aí, isso aqui, né, esse M0 sobre esse treco, é uma boa medida da inércia da partícula. E isso eu posso calcular em qualquer referencial, não é uma coisa que depende de uma balança. Tipo, se eu sei, por exemplo, que eu estou em movimento, estou olhando um evento, aí, sei lá, uma partícula sendo empurrada por uma pistão que eu sei que, sei lá, aplica 50 Newton. Aí eu consigo calcular isso com massa. E aí, a resposta que a partícula tem àquela determinada força vai depender desse treco aqui, a gente vai ver daqui a pouco. E aí, por isso, eu posso ter uma interpretação disso como massa. Tá? Mas parte do que é a definição de massa. Ok, então o momento relativístico tem que ser corrigido dessa forma aqui, tá? Então a gente vê... Oi? A gente muda também, por exemplo, a gravidade. Essa massa também. Ótima pergunta, tá? Ótima pergunta, eu ia falar disso daqui a pouco, mas já adianto. Que a gravidade é uma coisa que não é compatível com a relatividade restrita. Por quê? Como que eu calculo a gravidade na mecânica newtoniana? Depende, a força entre duas massas depende da distância entre elas em um determinado instante de tempo. Ele tem que ser simultâneo. E se eu tenho uma modificação de uma das massas, todas as outras, a interação gravitacional dessa coisa com todas as outras se modifica instantaneamente.
Então, a gravidade, ela não é compatível com nada dessas coisas aqui. Então, eu não posso aplicar o que a gente vai fazer daqui a pouco, não se aplica à gravidade. E aí, tá, beleza, então agora eu preciso mudar a gravidade, porque ela não é compatível. Mudar a gravidade levou Einstein à teoria da relatividade geral, que a gente não vai ver com cuidado, mas eu vou comentar um pouquinho na última aula dessa parte de relatividade. Tá? Então, por enquanto, não tem relatividade, não tem gravidade. Não, mas, por exemplo, naquele caso da massa da física, se chega perto da velocidade da luz, a massa explode, né? Uhum. Então, um elétron muito rápido pode criar um buraco negro. Então, boa pergunta. Então, se eu olhar para isso aqui, né? Eu olho para o momento. O que vai acontecer? Na mecânica newtoniana, era uma relação de proporcionalidade, né? Agora não, agora vai ser uma coisa desse tipo aqui. A gente vai fazer uma pausa agora, depois eu vou falar sobre força. Tem um pedacinho, agora não tem tanta conta, mas só um pouquinho. Mas as contas são um pouco mais diretas. Qual que é a força que eu preciso para acelerar a partícula de uma determinada quantidade? E mais para frente, na próxima semana, né, se semana que vem não tem aula, na outra, a gente vai falar da energia. A energia que eu preciso para poder acelerar uma partícula até velocidades próximas da velocidade da luz. E esse comportamento aqui vai acontecer. Então, à medida que a velocidade da partícula aumenta, eu preciso de forças gigantescas para acelerar a partícula um tiquinho. E energias gigantescas para poder fazer isso. Então, para acelerar um elétron para a velocidade da luz, eu tinha que ter energia infinita. Ou seja, eu não vou conseguir fazer isso. E é por isso que os aceleradores de partículas são coisas que são super difíceis de fazer, porque eu preciso de muita energia para poder acelerar essas partículas para velocidades muito altas. Tá? Então, não, você não vai gerar um buraco negro simplesmente porque você não tem energia suficiente no universo para poder acelerar essa coisa a velocidades próximas da luz. Ok. Bom, então a gente faz uma pausa agora e volta depois. Oi? Meio fora da aula, mas você tinha falado das coisas de compatibilidade, eu tinha lido que, tipo, a física quântica não é compatível com as coisas de relatividade. Tipo, por quê? Tá. As leis da física, eu não sei, te dar um exemplo agora muito óbvio, tá? Mas eu vou, quando a gente chegar na parte de quântica, eu dou uma pincelada sobre isso. Do jeito que a gente vai aprender aqui, as leis da mecânica quântica não são invariantes pelas transformadas de Lorentz. Então, as leis que a gente vai aprender, os postulados, a equação de Schrödinger, que é a equação para evolução temporal, se eu aplico a transformação de Lorentz, essa coisa não vai ser igual com todo referencial. Então, nesse sentido, não a física quântica, do jeito que a gente aprende curso de graduação, que foi o que eu aprendi, ela não é consistente. Mas você consegue modificar essas leis da mesma forma que a gente está fazendo aqui, um pouquinho mais complicado, mas é possível modificar, de modo que ela passe a ser consistente com a relatividade restrita, que é a eletrodinâmica quântica. Então, teoria quântica de campos, todas essas coisas são consistentes com a relatividade restrita, tá? Isso é bem estabelecido, eu não sei nada sobre, tá? Mas é uma teoria física bem fundamentada, matemática sólida, tudo bonitinho, tudo funciona bem. O problema é casar isso com relatividade geral, ter uma versão quântica da gravidade. Isso ninguém sabe. Ok, pausa, não estou conseguindo falar mais. Não vai demorar para eu ter que dar aula sentado, que é bem deprimente. Vamos voltar aqui para o assunto. Curiosidade, o Einstein não era calmo. Tá bom. Voltando ao assunto da aula, para a gente terminar e poder cestar. Então, a gente viu, né, que um momento
tem que ser substituído por essa fórmula para ele poder manter aquela utilidade dele como uma coisa que se conserva em qualquer referencial. Então, essa coisa aqui faz com que essa propriedade de conservação do momento se preserve pelas transformações de Lorentz. E, com essa modificação, de novo, não é uma coisa que a gente consegue demonstrar, vale ainda a relação entre o momento e a força. A mesma segunda lei expressa em termos do momento continua valendo. De novo, não é uma coisa que a gente consegue derivar de nada, tem que ser uma coisa corroborada pelos dados experimentais, o que de fato acontece, tá? Então, vale ainda a segunda lei como escrita a partir do momento, lembrando que isso aqui não é mais MA, tá? Porque agora o P é MV vezes V. Então, quando eu derivo essa coisa, eu vou ter, agora como essa função M depende de V, eu vou ter M'V vezes V, regra do produto ali, né? Mais MV, V'. Então, eu tenho a massa vezes aceleração, que é o que eu tinha antes, mas eu tenho um outro termo aqui que não é proporcional à aceleração. Então, eu não tenho mais essa relação aqui, tá? Então, agora, esquece a segunda lei como F igual a MA. A única coisa que a gente pode usar agora é F igual a dP/dt, ok? Beleza. Lembrando aqui que forças eletromagnéticas são invariantes pelas transformações de Lorentz, óbvio, porque foi a partir das leis do eletromagnetismo que as transformações de Lorentz apareceram. Outra força que pode ser usada aqui são forças de contato. Em última instância, também são forças eletromagnéticas, mas que não dependem dessa coisa igual a gravidade, de distância, coisas instantâneas, tá? Então, a gente não vai olhar muito para a gravidade, porque a gravidade a gente não é consistente, a gente precisa trocar a gravidade, e isso leva à teoria da relatividade geral, que a gente não vai ver, a gente vai ver bem, assim, uma historinha sobre, tá? Oi? Não está faltando a regra da cadeia no V, no MV? A gente vai precisar usar a regra da cadeia na hora de calcular isso aqui, tá? Mas aqui eu tenho duas coisas que dependem do tempo. Você fala que aqui eu estou vendo uma relação ao tempo, né? Sim. Vai aparecer ali a hora que a gente fizer a conta, se está certo. Que aqui, deixa eu escrever aqui, vai ser a derivada dessa coisa em relação ao tempo, né? E aí eu vou ter que usar a regra da cadeia para fazer a derivada de M em relação a V e depois a derivada de V em relação a T. Que vai depender do módulo da aceleração, né? Ok, então esse resultado F igual a dP/dt continua válido na relatividade restrita, desde que a gente use agora o momento relativístico, tá? Ok, então, importante, a taxa de variação do momento, ou seja, a força, não é mais proporcional à aceleração. Tá? Então, força e aceleração não são mais vetores paralelos. E como que essa modificação vai acontecer, a gente vai calcular agora. Então, para terminar a aula de hoje, eu quero fazer duas continhas, relativamente simples, que pensar que a força é paralela à direção de movimento e a segunda coisa é se a força for perpendicular à direção de movimento, o que acontece? A gente vai ver que a resposta
que a gente tenha esse tipo de força depende dos dois casos, né? E por isso não vai valer mais essa coisa de proporcionalidade. Perguntas até aqui? Então, vamos pensar primeiro em forças paralelas à direção de movimento, tá? Então, nesse caso, eu vou pensar que tem aqui um bloquinho se movendo nessa direção, então essa é a velocidade do bloquinho. Então, o P só tem a componente x, então é mv v00, e a força também só tem a componente x, então é um F00, tá? Então, nesse caso, o dp dt é m' v vezes v mais mv v'. Deixa eu escrever aqui dm dv para a gente entender, né, de onde que vem esse treco. Tá claro? Que é o que você tinha comentado antes, né? Boa observação. Então, vamos fazer essa continha aqui. Lembrando que o m de v é igual a m0 sobre raiz de 1, que eu nunca lembro, menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Que é m0, 1, menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a meio. Deixa eu já pôr aqui em cima. Então, o dm dv, vou ter que usar a regra da cadeia aqui também, né? Então, cai o expoente, subtrai 1 do expoente, então vai ficar menos m0 sobre 2, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, elevado a menos 3 meios, vezes a derivada do que está dentro, que é menos 2v, né? Sobre c ao quadrado. Tá certo? Confere aí, viu, que eu tô lerda. Então, isso aqui vai dar m0 sobre c ao quadrado, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos 3 meios. Tem um v, né? m0 v. Acho que é isso, né? Se não for, a gente vai descobrir. Aí, então agora eu tenho que jogar esse treco lá em cima. Então, dp dt, que eu só estou olhando para a componente x, porque a y é zero, né? Então não precisa pôr esse vetor aqui. Vai ser m0 v ao quadrado, por causa desse v que já estava aqui, c ao quadrado, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, menos 3 meios, mais, vezes v', né? Mais m0, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a menos meio, vezes v'.
Esse aqui? O último. Esse aqui? O M0. É daqui, ó, MV vezes V'. Então, isso aqui, deixa eu pôr de outra cor. Isso aqui é o M de V. E agora, a princípio, esse treco é para simplificar, tá? Mas eu não estou enxergando exatamente como não. Mas, vamos lá. Tá, então agora eu vou colocar esse M0, 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, em evidência, elevado a menos meio, né? Vezes V'. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar V ao quadrado sobre C ao quadrado vezes 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado elevado a menos 1. Mais 1, né? Isso aqui vai dar tá, deixa eu tentar colocar aqui tudo no mesmo denominador. Então, aqui vai ficar 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Aqui vai dar V ao quadrado sobre C ao quadrado, mais 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Tá? Então, isso aqui vai dar M0, V', 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, elevado a meio. E esse treco que está aqui dentro vai cancelar o V ao quadrado sobre C ao quadrado aqui, né? Vai ficar 1 sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Então, isso aqui vai dar M0 V' sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado elevado a 3 meios. Então, se eu chamar de gama esse 1 sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, elevado a 3 meios, ou elevado a meio. Lembrando que esse gama aqui, o pessoal de relatividade usa a mesma letra, mas não era uma coisa muito esperta, porque o gama era uma relação, era uma coisa de uma velocidade entre dois referenciais. Aqui não tem dois referenciais mais, eu estou olhando para uma partícula em um referencial. Tá? Esse gama está relacionado com a velocidade da partícula, mas só para não ficar tão feia a expressão. Então, o dp/dt é igual a M0 V' gama ao cubo. Sim. Oi? Você tinha falado um tempo atrás que tipo, a velocidade é sempre, tipo, a gente sempre olha ela como relativa. Então, mas é porque aqui a gente estava o tempo todo falando de coisas entre dois referenciais, né? Agora, eu não estou mais fazendo isso. Eu fixei o referencial, tenho a velocidade da partícula ali naquele referencial e agora eu quero ver como que naquele referencial eu descrevo o momento, força e aceleração. Então, eu não estou mais passando de um referencial para o outro o tempo todo. Fixei o referencial e estou alterando
as leis da dinâmica, tá Tá. bom? Então, esse gama aqui está relacionado com a velocidade da partícula e vai ser o termo que vai aparecer ali na diferença entre o dp, dt de antes e o depois. Então, isso aqui é gama 3, m0, vezes a aceleração. Então, a força é gama 3, m0, vezes a aceleração. Tá? Então, a gente vê que não vale mais F igual a ma. Ok? Isso aqui, a gente usou que F e V são paralelas. Tá? Então, é para esse caso especial. Quando elas forem ortogonais, vai valer uma coisa um pouco diferente. A conta é mais fácil. Tá claro até aqui? Ok, então, agora para forças que são paralelas à direção de movimento, a gente ganha esse fator aqui, tá? Que depende da velocidade. Então, não tem mais uma proporcionalidade entre F e aceleração, porque eu tenho esse cara aqui na frente, tá? Então, esse cara aqui, lembrando que ele cresce, explode, quando a velocidade tende à velocidade da luz, quando V vai para C. Então, a gente pode analisar o que acontece aqui. Se eu quero uma aceleração constante, então, fixei A, essa coisa aqui vai crescer, significa que a força que eu tenho que aplicar vai para infinito. Por outro lado, se eu tenho uma força constante, à medida que a velocidade se aproxima da velocidade da luz, essa coisa que cresce significa que a aceleração tem que diminuir. Então, à medida que a velocidade aumenta, uma força constante vai produzir uma aceleração cada vez menor. Tá? E aí a gente tem, né, se eu isolar a aceleração, eu vou ter uma coisa desse tipo aqui. E aí, plotando o gráfico dessa função, eu tenho esse comportamento aqui. Então, supondo que a força é constante, tá? Então, eu estou querendo analisar a aceleração provocada por uma força constante. Então, esse azulzinho aqui seria a segunda lei de Newton da dinâmica usual, né, lá do Física 1. Isso aqui é a correção relativística. Aqui, obviamente, a escala não está dando para a gente ver exatamente o que acontece aqui, porque a velocidade da luz é muito grande, então a gente, em geral, a gente vive nessa beiradinha aqui, onde a gente não vai ver diferença entre essas duas coisas. À medida que a velocidade se aproxima da velocidade da luz, a força constante vai gerando uma aceleração cada vez menor, aproximando de zero, que tende a ser. Então, é impossível acelerar uma partícula que tem massa a velocidade da luz. Tá? Então, vemos que quando a velocidade aumenta, a aceleração produzida vai diminuir. E quando a velocidade tende a ser, a aceleração tende a zero. É impossível acelerar uma partícula massiva, m0 diferente de zero, a velocidade c. Por conseguinte, por consequência disso, partículas que se movem à velocidade da luz, fóton, a gente vai discutir mais para frente, obrigatoriamente tem que ter massa zero, porque senão teria uma contradição entre essas duas coisas aí, tá? Ok, agora vamos fazer a mesma coisa para forças perpendiculares à direção de movimento, tá? Então, quando eu tenho forças perpendiculares à direção de movimento, o tempo todo eu tenho que a velocidade... Então, de novo, estou analisando um caso especial onde isso acontece, né? Então, eu tenho o tempo todo
F e V perpendiculares. Então, vamos ver o que acontece nessa situação. Então, primeira coisa, eu vou provar que nessa situação, V, o módulo de V é constante. Isso vai facilitar um pouco a nossa continha na hora de calcular a derivada do momento, tá? Então, nesse caso, o F, que é dp dt, é a conta que a gente acabou de fazer, é dmv dt vezes, aqui tudo vetorial, tá? Porque eu quero ver a relação entre as direções desses vetores. Vezes v mais m de v vezes v'. Então, eu vou fazer o produto interno, produto escalar entre V e F. Então, aqui, eu tenho essa derivada aqui, vou chamar esse treco aqui de alfa, tá? Eu tenho alfa de V escalar V, mais M de V escalar V'. E aí, o que acontece aqui? Peraí, não preciso disso. Tá, então eu sei que F e V são ortogonais. Mas quando eu faço essa expansão aqui, essa coisa aqui é proporcional à velocidade e eu tenho esse outro pedaço. Então, o que eu preciso é que esse termo, vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Então, como essas duas coisas são ortogonais, isso tem que valer, né, para todo instante de tempo, essa coisa precisa ser identicamente zero, porque eu não posso ter uma componente paralela a V, e o V' escalar V tem que ser zero. Então, o V' e V, esse produto escalar é zero, V' e V são ortogonais. Porque eu estou no caso especial, onde eu sei que a força e a velocidade são perpendiculares o tempo todo, tá? Então, se eu derivar o módulo de V ao quadrado, que é a derivada de V escalar V, isso aqui pela regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, o primeiro vezes derivada do segundo, como primeiro e segundo são iguais, isso aqui vai dar 2V escalar V', que eu sei que é zero. Então, isso aqui implica que V ao quadrado é constante, que implica que V é constante. Então, nessa situação, o módulo da velocidade é constante, tá?
quê? Então, o módulo da velocidade sendo constante, eu tenho agora que P é m0v sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Essa coisa que aparece aqui, eu não preciso se preocupar com derivada, porque eu sei que ela é constante, só depende do módulo que a gente viu agora, que é constante nessa situação especial. Então, dp dt, que é a força, é m0v' dividido por raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, que é igual a gama m0a. Então, nessa situação, F e V perpendiculares, a relação entre F e a aceleração é diferente, não tem mais o gama ao cubo, é só o gama. E o cubo aparecia de derivar essa parte, que agora não vai precisar mais, porque é constante o V. Tá claro? Então, nesses dois casos especiais, eu sei o que acontece. Se F e V são paralelos, F e V perpendiculares. Tá, beleza, mas são dois casos particulares. Como que eu faço o caso geral? Tá, então nesse caso a gente tem uma coisa assim, né? No caso geral, a gente decompõe a força e a gente analisa cada componente usando as equações anteriores. Então, a gente decompõe o problema nesses dois casos, tá? Então, a gente vai ter uma coisa desse tipo aqui. A relação entre essas coordenadas vai ser dada por esse tipo, e a gente observa que aqui vai ter uma diferença nessa constante não é constante, né, que depende da velocidade, mas na coisa que aparece entre as coordenadas da aceleração e as coordenadas da força. Então, a força e a aceleração não são mais vetores paralelos, tá? Por causa dessa diferença aí. Para eles serem paralelos, teria que ser a mesma coisa multiplicando as três coordenadas, e a gente vê que não é. Então, vetor força e vetor aceleração não são mais paralelos, ok? Perguntas? Você falou que o módulo que a gente está fazendo a aceleração ortogonal, o módulo de V é constante. Isso. E significa que a velocidade em x diminui quando você está acelerando para cima? Porque se você pensar, por exemplo, uma coisa numa curva, né? A velocidade, o módulo da velocidade permanece o mesmo, mas vai trocar. Sim. O que acontece? Hora a velocidade x é maior, hora a velocidade y é maior, mantendo a soma dos quadrados constante. Mas então nessa fórmula de fx, fy, fz, Não, mas aqui é porque eu já estou considerando um caso geral onde eu teria coisa mista. Tá, uma força mista. Tá bom. Beleza. Mais perguntas?